Boa tarde, nobres pares. Eu vou querer abordar aqui um assunto importante, que é sobre o programa de asfaltamento do interior, a fase 3, que, na verdade, começou no governo da Frente Popular, sob o nome de Rota Verde. Mas eu me obrigo, senhor presidente, a fazer uma observação bastante oportuna sobre um fato que ocorreu no sábado, dia 7, ontem, onde às 2h30 da tarde, São Pelegrino, numa agência bancária de São Pelegrino, não sabemos o nome, do Santander, o vereador Daniel Guerra me socorre, uma mulher foi então assaltada dentro da agência quando ia fazer um depósito de R$1.000. Diz que o assaltante estava dentro da agência. Então, eu chamo a atenção da Casa, porque é um projeto de lei protocolado e tramitando de minha autoria, que prevê a obrigatoriedade de vigilância privada enquanto os caixas eletrônicos estiverem funcionando. E eu começo a descobrir, senhor presidente, que esse projeto ele é certeiro, ele é correto, porque nós conversamos com as pessoas. Esse projeto foi divulgado, a gente sempre pega o retorno com o nosso povo. E segundo, porque o Bradesco protocolou um expediente aqui nessa casa contrário ao projeto. Então, se o Bradesco, que tem sempre essa característica de falar em nome dos bancos, é contrário, é porque o projeto está no rumo certo. Obviamente que os bancos não querem se onerar mais, mas situações como esta específica, eu não posso aqui prever que não fosse ocorrer 2 quadras para baixo. Mas aí nós temos que dialogar com a segurança pública, com um conjunto de situações. Mas específico, essa responsabilidade dos bancos, de quem oferece um serviço, e esse serviço gera uma insegurança, a ponto de ontem, uma mulher às 2h30, praticamente no centro, São Pelegrino hoje é centro, ser assaltada dentro da agência bancária, quando ia fazer uso do caixa eletrônico. Se nós tivéssemos, talvez, essa lei aprovada, isso poderia ter sido evitado. Então, fica o alerta e, novamente, reitero o pedido de apoio aos pares para que aprovemos esse projeto o quanto antes. Senhor presidente, eu acho que temos aqui que repercutir, embora não seja uma notícia nova, mas sobre um aspecto eu queria trabalhar, esse financiamento que foi aprovado de $50 milhões da comunidade andina para o município de Caxias do Sul, que vai propiciar o asfaltamento de diversas vias do interior, que ainda não estão asfaltadas, e também fazer algumas obras, como o viaduto ali da Perimetral Norte com a Atílio Andreassa, a rotatória do Planalto, enfim. Então, a Casa aprovou esse projeto dia 16 de outubro de 2014, e o governo federal, inclusive o próprio prefeito ressaltando a interlocução, o apoio do ministro Pepe, o governo federal, então, vai servir de avalista e foi decisivo na aprovação desse financiamento. Mas eu quero chamar a atenção, senhor presidente, para uma situação. Acho que a maioria das pessoas conhece. Ali onde está o traçado branco, ali nós estamos trazendo aqui a Estrada do Imigrante. E, paralela a ela, corre a Estrada do Vinho Novo. O que acontece? Ali de onde acaba o asfalto, nas Casas Bonet, que é um ponto turístico, até a ligação com a Estrada do Vinho, essa estrada extremamente importante para o turismo, que, inclusive, neste trecho, nós temos 2,5 milhões de produção de uvas, nós temos diversos produtores, e nesse trecho tem se observado também o crescimento do turismo e do uso dessa via como uma ciclopista. Então, aquela pauta que é do programa de governo do prefeito Alceu, das ciclovias nas estradas do interior, eu quero reiterar, inclusive, na proposta dessa Estrada do Imigrante. Mas o que me traz na tribuna hoje foi a nossa perplexidade, que quando foi anunciados os trechos que serão asfaltados, embora tivemos que correr para conseguir os 16 trechos que vão ser, porque não foi uma notícia pública com todas as definições, nos estranhou, por exemplo, que vai ser asfaltada a ligação que vai da Estrada do Imigrante, em São Pedro da Terceira Légua, para a comunidade de São Paulo. Para quem conhece essa via estreita, que é praticamente uma servidão,
embora o termo não seja adequado, mas funciona como uma servidão para menos de 5 chacreiros, talvez. Muitos deles, e isso é democrático, isso eu acho correto, apoiadores do prefeito Alceu na eleição, a prefeitura anuncia então o asfaltamento desse trecho, que vai da Estrada do Imigrante, São Pedro, Terceira Légua, até a comunidade de São Paulo. Porém, não foi incluído nesse plano de investimentos, que vai chegar a 150 milhões de reais, vai passar, aliás, esse valor, a continuidade da Estrada do Imigrante, que potencializaria nosso turismo, incentivaria como uma ciclovia, porque nós temos vários e várias caxienses que têm despertado para o turismo do interior, e também auxiliaria nossos produtores, porque quem passar por essa via, e ela é estreita e alguns trechos bastante sinuosa, tem alguns tipos de caminhões que já não passam. Então, essa Estrada do Imigrante, para o bem do turismo, para o bem da ligação dela, depois com a RS, com a ligação da Estrada do Vinho Novo, para fechar aquele eixo turístico, nós queremos defender que o governo municipal possa fazer uma reflexão acerca dessa demanda da comunidade local, não a demanda deste vereador, e possa incluir nesse plano de investimentos. Porque vejam bem, pares, a prefeitura, captando agora e gastando mais de 150 milhões de reais de financiamento, dificilmente, num curto ou médio prazo, vai ter outro aporte de recursos para esse tipo de obra. E nós deixarmos a Estrada do Imigrante sem esse asfaltamento, eu considero um equívoco e acho que está em tempo. Até porque estive olhando a lei aprovada, ela prevê, ela inclusive autoriza o município que faça algumas modificações, e como não existe ainda os projetos técnicos concluídos, é totalmente viável. Então eu faço essa reflexão. Se vão asfaltar então aquele trecho de São Pedro, Terceira Légua, até a comunidade de São Paulo, que é 1 km e 400 metros, tranquilo, em que pese vai beneficiar alguns chacreiros que não têm uma grande produção de uva. No entanto, a continuidade da Estrada do Imigrante, inclusive, potencializaria o nosso turismo. E nós precisamos, urgente, de políticas públicas nesse setor. Nós sabemos que se o governo Alceu Barbosa Velho acabasse hoje, não teria uma política de turismo, a não ser agora o quiosque de informações que estão construindo ali na praça. É uma obra que importante ser pensada, reflete uma demanda histórica daquela comunidade, que inclusive tem grandes cooperativas, e nós estaríamos incrementando a questão da produção, a questão do turismo, e também uma pauta importante que vem sendo muito bem encaminhada na região urbana, que é a questão das ciclovias, mas que está totalmente desfalcado esse debate no que diz respeito a investimentos nas estradas do interior. Estou, então, protocolando na data de hoje uma indicação para que o município reflita e pense sobre a necessidade de asfaltarmos a continuidade da Estrada do Imigrante, das Casas Bonet, que é um ponto turístico, até a ligação da Estrada do Vinho. E, para finalizar, a comunidade andina está emprestando dinheiro sobre aval do governo federal. E isso nos traz uma reflexão como é importante as relações internacionais do Brasil com outros países e dos outros países que investem aqui. Obrigado, senhor presidente. Ok.